Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre manhwas, eu já falei sobre alguns deles anteriormente, nesse eu vou comentar sobre um para adultos, ou seja, tem sexo no meio. Então se você não gosta, então, meu Deus, sexo não, Marco, então, sabe? Quer dizer, pode até ficar no vídeo, de curiosidade, então não vou mostrar nada demais aqui na tela, mas tem várias cenas disso na obra, tem vários mangás que estão saindo nesse gênero, e são histórias normais. Qual a diferença disso para o hentai, Marco? Você pode estar se perguntando. Bom, hentais geralmente focam só na cena de sexo. Essas obras costumam, tem muitas cenas também, mas tem uma história elaborada por trás. Geralmente são dramas ou comédias românticas e algumas poucas são de ação. E essa que eu vou comentar aqui é um suspense. Tem algumas mais leves que eu já comentei lá no blog, no Intox VP, quem quiser pode dar uma olhada. E tem algumas que são muito mais pesadas, como essa que eu vou comentar aqui. Geralmente eu não gosto desse tipo de obra, mas essa me surpreendeu tanto e quebrou tantos clichês que não tinha como eu não falar dela. Eu fiquei muito impressionado com ela, eu fiquei meses pensando nessa obra que ela fez, tentou fazer diferente. Me deixou desconfortável pra caramba com algumas cenas, eu fiquei... Eu queria parar em alguns momentos, mas eu voltava lá porque eu tava curioso pra onde ia a história, o suspense que o autor criou lá e as mudanças. Tem algumas reviravoltas ali que são sensacionais. A história começa como uma história comum, se chama How the Rose Affairs, já foi finalizada em 70 e poucos capítulos, e a história começa com uma mulher traindo o marido dela. Por quê? Porque o marido dela não dá atenção a ela. Aí ela ficou bêbada uma hora lá e agarrou o cara das coxinhas, que estava entregando coxinhas pra ela, e aí rola uma massa com ele lá, e o cara é jogado pra fora, ele sai meio, o que aconteceu aqui? E aí ele esbarra com o marido dela no elevador. Primeira surpresa, o marido dela é BDS pra caramba, tem uma cara de assassino profissional, e ele é um assassino profissional. Então, geralmente, o maior clichê desse negócio é o marido bundão e tal perde a mulher pra, sei lá, um bando de gente, seja por chantagem, uma mulher quer realmente trair ele e tal, tem várias abordagens diferentes. Mas a abordagem onde o marido da mulher é um B10 e o cara é bom de cama também, não é que, não, ele é ruim de cama, não, o cara é bom em tudo, é James Bond do mal, praticamente, da série. Só que ele ignora a mulher dele por motivos que vai explicar mais à frente. E a mulher dele se sente mal por isso, sendo negligenciado e tal, e aí trai ele. Com esse cara se sente meio culpado no processo, mas continua porque, bom, ela tem desejos, basicamente, é aquele plot normal. E um outro diferencial interessante, a mulher dele não tem aquele corpo escultural. Geralmente, todas as mulheres desses manhwas, mangás coreanos, têm aquele corpo de modelo. Essa não, ela é mais cheinha, não chega a ser gorda. Como é que o pessoal chama? Rechonchudinha, eu acho que é assim a definição. Então, outro diferencial, o protagonista não tem aquele corpo escultural que você tá acostumado. É bonito e tal, mas não é aquele modelo perfeito de mulher que vendem hoje em dia. Tem outras personagens na obra que já tem esse corpo mais escultural, por assim dizer. E a história começa desenvolvendo essa mulher dele que tá traindo ele e o cara das coxinhas. E você pensa, pô, eles são os protagonistas da história. Não. Na verdade, não são. Essa é a parte esquisita da história. Na verdade, a mulher dele, eu diria que é a protagonista da história. Outro diferencial, a mulher é a protagonista. Geralmente é um personagem masculino. Desses manhwas, quase sempre é um personagem masculino. Nesse, tudo gira à volta da mulher. Então, pode-se dizer que, como você fica, na maioria do tempo, do ponto de vista dela, ela é a protagonista da história. Outro diferencial que você não vê, essa obra é lotada de coisas muito fora do padrão. O autor realmente, eu não sei se ele pesquisou isso, fez de propósito. É um negócio absurdo. Quanto mais eu pensava nela, mais eu notava que tinha um bando de coisas fora do normal na obra. E bom, começa a história, é basicamente a traição deles, e eles quase sendo pegos pelo marido em vários momentos. E como você sabe que o marido dela é um assassino profissional, mostra no capítulo 2 ou 3 já, essa revelação, você fica, putz, se ele pegar os dois, vai matar o cara. Então eles ficam tensos lá, de vez em quando eles estão se pegando, às vezes pertinho do apartamento e tal, e o cara chega, então tem várias cenas tensas pra caramba. Nesse sentido, o autor foca muito nesse suspense do cara pegar eles e não pegar. Você pensa que a obra vai focar nisso só. E aí, tem uma reviravolta. Começa a focar mais no marido dela, desenvolver o marido dela, e você começa a notar que ele não é tão mal assim. Digamos que ele teve uma criação bem conturbada, vai mostrando o passado dele. Depois você começa a ter gostar do marido dela. Na verdade, ele e a mulher dele são os protagonistas da história, mas o protagonista central, eu diria que é a mulher dele ainda, porque continua tudo girando à volta dela. Tem uma outra personagem também que é apaixonada, é uma assassina profissional também, e apaixonada, é a companheira desse assassino profissional, que é o marido da protagonista. Ela é muito legal também, é aquela mais psicopata e tal, e neurótica por ele, é totalmente apaixonada
por ele. Muita gente gostou dela e tal. E, bom, a história vai se desenvolvendo conforme ela tenta esconder do marido a traição. Outros descobrem, essa garota descobre, aí tenta revelar. E vai rolando uma confusão ali. E pra quem pensou que era só suspense, começa a rolar bastante ação no final também. Na verdade, o finalzinho da obra parece aqueles filmes de espião com ação pra todo que é lado. E cenas extremamente tensas. Essa obra, vale dizer, tem muitas cenas extremamente pesadas. Então, quem tem estômago fraco e tal... Eu mesmo não gosto de algumas coisas que mostraram ali, a obra te deixa desconfortável, realmente. São coisas que podiam acontecer, sim, podiam acontecer, mas você não quer ver acontecer e... Nossa! Tem gente que gosta, tá acostumado e tal, mas não é. Eu não gosto desse tipo de coisa, esse tipo de fetiche, então... O autor me deixava muito desconfortável, mas eu não queria parar a história porque eu tava curioso. Principalmente o final, começa a ficar tenso pra caramba. Então, olha, nota 10 pro autor, e ele fez outra coisa. Tem uma protagonista, ela é desenvolvida. Só que pro mal. Em vez de virar aquela mulher submissa e tal, que geralmente acontece nesse tipo de obra de traição, não. Ela vai ganhando mais poder, ficando mais confiante e fazendo cagadas ao longo da história por causa disso. Você começa a ficar na dúvida de vez em quando. Pô, ela tá quase parecendo a vilã da história. Ela não é totalmente a vilã e tal, mas tá fazendo muitas coisas que são coisas que uma vilã faria. Uma mulher meio doida e tal, então é muito legal essa virada que vai ter na personalidade dela. Não o caminho padrão. Então, de novo, o autor fez um negócio totalmente inesperado. E o final, porque... Nossa, eu não esperava aquele final. Quando tá chegando no final, você começa a bolar um bando, pô, vai terminar assim, vai morrer todo mundo, vai sobreviver esse. Eu bolei um bando de finais diferentes na minha cabeça e eu não consegui acertar. Quando terminou lá daquele jeito, eu não acredito. Basicamente, a obra me surpreendeu em tudo. Na heroína, como ela foi desenvolvida, me surpreendeu. Colocar uma mulher como protagonista da história, o marido dela, que é o corno, ser na verdade um assassino B10, e começar a ser desenvolvido ao longo da história, até se dar bem com a mulher. Só que a mulher, de certa forma, começou meio que a enganar ele, ela se mete numa confusão lá, no meio da coisa toda, ela passa por situações muito tensas e que você fica se perguntando, putz, eu não gostei disso, é horrível então a cena, eu ficava... eu queria nem olhar o negócio, mas... Você fica pensando também, pô, mas ela não tinha opção. O que você faria na situação dela? Eu ficava me colocando assim, putz, como é que sai da situação sem fazer isso? Não dá. Então, tem umas situações que o autor coloca ali que me fizeram pensar. Então, são textos pra caramba, são desagradáveis, mas me fizeram pensar. Tem vários clichês desse tipo de obra que ele anulou completamente, foi pelo caminho contrário do bagulho, um caminho inesperado. O final totalmente inesperado e eu adorei aquele final. Tem alguns exageros. Obviamente o marido da mulher parece o Rambo, por mais que ele se arrebente lá, o cara faz coisas absurdas, o cara é muito apelão. Mas essa é uma abordagem de suspense com ação que eu não esperava nesse tipo de obra, onde a maioria são draminhas leves, ou então comédias românticas, ou então obras que têm um pouquinho de ação, mas são levinhas também em geral. Essa obra conseguiu uma abordagem totalmente diferente e quebrando um bando de clichês no processo. Então é isso, fica aí a recomendação para pessoas que aguentam cenas forte, porque no começo é tudo levinho e tal, mas depois da metade da obra começa a ter umas cenas absurdamente tensas, vale dizer isso. Então fica só como curiosidade pro pessoal que não quer dar uma olhada, e pro pessoal que quer dar uma olhada, segue em frente, porque é uma obra que eu nunca vi nada parecido nesse ramo de mangás coreanos para adultos. Geralmente eles focam em algum tipo de sonho realizado pro homem e tal, eles se dando muito bem. Nessa obra não, o cara criou uma história que foi por um bando de caminhos totalmente inesperados. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no próximo vídeo.